Tribunal Federal por crime de abuso de autoridade. Segundo o MP Pró Sociedade, Alexandre de Moraes incorreu nos crimes descritos nos artigos 27 e 32 da Lei de Abuso de Autoridade, Lei nº 13.869 de 2019. O MP Pró Sociedade também apresentou ao Senado pedido de impeachment do ministro. No pedido, os promotores e procuradores pedem que Alexandre de Moraes perca o cargo e seja inabilitado para o exercício de funções públicas por 8 anos e enfatizam: presume-se, iuris et iure, que o ministro Alexandre de Moraes é profundo conhecedor das leis e, em especial, da Constituição, logo não é possível falar-se em erro ou ignorância, culpa. Agiu consciente da natureza ilegítima de seus atos. Agiu com dolo. Na representação criminal contra Alexandre de Moraes, os promotores e procuradores explicam a ilegalidade dos atos praticados no inquérito 4781, afirmando, abre aspas, a instauração da referida investigação criminal conduzida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do inquérito número 4781 é inconstitucional pelos seguintes motivos. Primeiro, viola o sistema acusatório inaugurado plenamente com a Constituição de 1988 ao conferir ao Ministério Público Brasileiro a titularidade da ação penal pública e do procedimento investigatório criminal. Segundo, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não foi recepcionado pela Constituição vigente ou, no máximo, deve ser interpretado conforme o sistema acusatório, a fim de somente permitir investigações criminais que sejam conduzidas pelo Procurador-Geral da República, que detém a atribuição para atuar como promotor natural perante esta Corte Suprema. Terceiro, mesmo que se considere constitucional o mencionado artigo 43 do Regimento Interno do STF, somente autoriza o presidente a instaurar inquérito para apurar infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal e, se envolver pessoa sujeita à jurisdição da Corte. Quarto, a designação ad hoc da relatoria do mencionado inquérito em favor do ministro Alexandre de Moraes pelo presidente da Corte viola o princípio da livre distribuição dos feitos judiciais previsto no artigo 66 do Regimento Interno do STF. Quinto, o objeto da investigação é incerto, pois, conforme a portaria de instauração, não menciona fato e agente concreto possivelmente envolvido nos delitos apontados pelo presidente do STF, o que dificulta o controle sobre os atos de investigação a serem realizados no bojo do referido procedimento e viola a jurisprudência pacífica do próprio Supremo a respeito do tema. Sexto, o titular da ação penal perante o Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República, que no dia 16 de abril de 2019, na pessoa da doutora Raquel Dodge, determinou o arquivamento da referida investigação sob fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário investigar delitos sem a condução da investigação pelo Ministério Público. Sétimo, por fim, impedir o acesso ao teor da investigação pelos suspeitos e seus advogados viola o enunciado de súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante o amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Fecha aspas. O MP Pró Sociedade cita ainda as razões apresentadas pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao determinar o arquivamento do inquérito. Os promotores e procuradores prosseguem. Observa-se, portanto, que, agindo assim, a autoridade coatora viola a própria Constituição que deveria defender, ao desconsiderar por completo o regramento constitucional do sistema acusatório que confere ao Ministério Público a titularidade da investigação criminal e da ação penal pública nos termos do artigo 129, incisos 1, 2, 7, 8 e parágrafo 2º da Constituição.
No mesmo sentido, e como se não fossem suficientes tais fundamentos, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, titular exclusivo da opinio delicti perante o Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento das novas medidas cautelares criminais adotadas no bojo do referido inquérito número 4.781, requereu hoje, 27 de maio, nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 572, ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade e sob a relatoria do ministro Edson Fachin, a suspensão imediata das investigações inquisitoriais realizadas pela autoridade coatora, apontando como fundamentos os seguintes: 1. Ainda que amparada na independência do Poder Judiciário e justificada como temperamento pontual ao princípio acusatório, a instauração atípica de inquérito judicial pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser compreendida com auspícios inquisitoriais. 2. A investigação preliminar conduzida pelo Supremo Tribunal Federal não pode ser realizada à revelia da atribuição constitucional do Ministério Público na fase pré-processual da persecução penal, havendo de ser observados os direitos e as garantias fundamentais dos sujeitos da apuração. 3. Em respeito ao sistema acusatório, a natureza administrativa do feito e a necessária imparcialidade da autoridade judicante, as medidas investigativas extraídas do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sujeitas à reserva de jurisdição, se não requeridas pelo Ministério Público, devem ser previamente submetidas ao seu crivo. 4. Hão de ser suspensos cautelarmente os atos de investigação no inquérito 4781, até que o Supremo Tribunal Federal, por seu órgão plenário, estabeleça os limites e balizas para a tramitação do inquérito, a fim de serem resguardados os preceitos fundamentais consagrados na Constituição Federal por ocasião do julgamento do mérito da ADPF 572. Por fim, falta a este Supremo Tribunal Federal a necessária impessoalidade judicial para investigar delitos cujas vítimas possivelmente sejam seus próprios ministros, nos termos do que dispôs a própria portaria de instauração desse inquérito. Abre aspas, considerando a existência de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniandi, difamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, fecha aspas. Nesse sentido, dispõe o artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal de 1941 que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Inclusive, a violação da imparcialidade e da impessoalidade é causa de deflagração de processo de impeachment por crime de responsabilidade, nos termos do artigo 39.2 da Lei nº 1079 de 1950. Por fim, tamanha é a preocupação com esse valor republicano em relação ao Poder Judiciário que a própria Constituição prevê hipótese excepcional de competência absoluta funcional do Supremo Tribunal Federal na ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Agindo assim, o representado incorreu nas seguintes condutas descritas pelos artigos 27 e 32 da Lei de Crimes de Abuso de Autoridade, a saber, artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ante o exposto, a Associação Nacional de Membros do Ministério Público representa pela instauração de investigação dos crimes de abuso de autoridade praticados pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.